Shalom, nós vamos fazer um estudo hoje sobre a paraxá de número 47. Então, nessa paraxá nós vamos estar estudando o capítulo de número 12 de Devarim, de Deuteronômio, a partir do capítulo 12 até o capítulo de número 16. Então, nós vamos fazer uma oração e em seguida nós vamos começar a estudar essa paraxá, que é de Deuteronômio, Devarim, capítulo 12, do capítulo 12 até o capítulo de número 16. Senhor, em nome de Yahushua HaMashiach, nós te pedimos que abra o nosso entendimento para compreendermos as tuas escrituras, para, Senhor, podermos te servir melhor, para poder sermos edificados, para poder te agradar e te louvar de uma maneira mais eficaz, de maneira, Senhor, que te agrade. Em nome de Yahushua HaMashiach, remove da nossa mente todo bloqueio, toda barreira, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de ti. Em nome de Yahushua HaMashiach, amém. Então vamos para Devarim, Deuteronômio capítulo 12, a partir do verso 1. Diz assim: esses são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em cumprir na terra que vos deu Yahweh Elohim de vossos pais, para possuir todos os dias que viveres sobre a terra. Nós não vamos estar lendo todos os versículos, mas focando em alguns tópicos que estaremos destacando. Verso 2: totalmente destruirei todos os lugares onde as nações que possuireis serviram os seus deuses. Então, eles não iriam aproveitar templos, altares dos ídolos, e isso seria destruído porque estavam contaminados espiritualmente. Então, tanto os que estavam sobre as montanhas, sobre os outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Então, aquilo que tinha sido construído para idolatria não iria ser utilizado para adoração de Elohim. Aqueles lugares tinham sido profanados, eles teriam que ser derribados, destruídos, não poderiam ser aproveitados. Verso 3 deixa isso bem claro: e derrubarei os seus altares, quebrarei as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, destruirei as suas imagens esculpidas dos seus deuses, e apagarei o seu nome daquele lugar. Então, não cabe dentro de um pensamento dos que servem a Yahweh utilizar desses locais idólatras para a adoração ao Senhor. Ele reprovou isso. Então houve uma fase da Kehillah, quando ela se apostatou, quando ela se desviou, que ela começou a utilizar até templos pagãos, templos desses ídolos, para poder ali estarem adorando ao Senhor e fazerem ali as reuniões. Então aproveitaram muitos desses espaços, e isso houve uma contaminação muito grande. No verso 4 diz assim: não fareis a Yahweh vosso Elohim, ou seja, não vai utilizar esses lugares, mas o lugar, no singular, o lugar que Yahweh vosso Elohim escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscarei para a sua habitação e ali vireis. Ou seja, Yahweh, ele ia estabelecer um lugar no planeta, um lugar, naquele lugar para ali pôr o seu nome. E então naquele lugar então as pessoas iriam buscá-lo. Então é importante entender que antes de eles atravessarem o Iarden, o Jordão, mas o Senhor já tinha um propósito
escolheu um lugar, a gente sabe depois qual foi, que foi Jerusalém, em Jerusalém, e o monte ali que ele escolheu para então ali as pessoas irem ali prestarem ali um serviço. Então o Senhor disse que iria estabelecer o lugar. Verso 6: E ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão e os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Então, era em um local específico, o Senhor definiu um local específico. Então, não se pode oferecer sacrifícios, holocaustos, dízimos, votos, ofertas voluntárias e primogênitos de vacas e de ovelhas em outro lugar. O lugar escolhido é aquele. Existem alguns pontos de observação em que o Senhor, em dado momento, ele traz uma permissão para que se realize algo. E aí, nos próprios textos, vão estabelecer esses pontos. Em linhas gerais, é isso aqui. E alguma exceção vem explicado posteriormente. Então, o verso 7 vai falar algo interessante. Vai dizer que ali, naquele lugar que Yahweh escolher para habitar o seu nome, para pôr o seu nome, e ali comereis perante Yahweh vosso Elohim, e vos alegrarei em tudo em que puseres a vossa mão, vós e a vossa casa, no que abençoar Yahweh vosso Elohim. Então, aquilo que eles produziam na terra prometida, que o Eterno iria dar, tudo que eles produzissem na terra prometida, de animais e de cereais, de sementes, as produções agrícolas, então a produção agrícola e agropecuária, eles iriam então oferecer ali o dízimo naquele lugar. Então, se eles morassem, por exemplo, na Galileia, eles teriam que levar até Jerusalém para oferecer em Jerusalém. E o interessante é que o verso 7 diz que eles comeriam do dízimo que levaria. Teremos um estudo específico sobre esse assunto, porque é um assunto muito interessante e muito manipulado, adulterado e profanado como uma forma de arrancar dinheiro das pessoas. E nós vamos ter um estudo específico para verificar exatamente o que é que as Escrituras dizem. Mas hoje vamos ficar apenas na Paraxá. E aqui na Paraxá já dá uma pista. Não eram somente os levitas que comiam do dízimo. As próprias pessoas que dizimavam, elas também se beneficiavam do dízimo. Então elas faziam toda aquela viagem de peregrinação, saindo da sua cidade, levando aquelas sementes, levando aqueles animais. E quando eles chegavam lá em Jerusalém, eles faziam os sacrifícios, eles ali entregavam o dízimo e eles comiam, eles junto com toda a família. Então a gente pode ver isso mais adiante. Então é importante que tem pessoas que escondem isso. Então quer que seja entregue dízimo em lugares que não é permitido ser entregue, porque tem um local específico que é no monte em Jerusalém, mas as pessoas querem que isso seja entregue em outros lugares e aí utilizam as escrituras como bem quer entende, mas escondem outros dados que a escritura diz, como essa,
que as pessoas também se beneficiavam. Então é o seguinte, fazer essa viagem era custoso, tinha custo. Então, aquilo que eles levavam para dizimar, também eles aproveitavam nos dias que estavam lá para poderem se alimentarem, junto com a família e com os levitas também. Não podiam esquecer dos levitas. Bem, no verso 8 diz: não fareis conforme a tudo que hoje fazemos aqui. Cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Então, quando eles entrassem na terra prometida e aí fosse estabelecido o lugar que Yahweh iria ali colocar o seu nome, então eles não podiam mais fazer como faziam os sacrifícios no deserto, cada vez em um lugar. E aí o verso 9 diz: porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá Yahweh vosso Elohim. Mas passarei o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar Yahweh vosso Elohim, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá Yahweh. Então Yahweh iria escolher um lugar para ali ser prestado o serviço, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno. O que é que teria que levar para aquele lugar que Yahweh escolheria? E qual foi o lugar que ele escolheu para ali pôr o seu nome? Jerusalém é o monte do templo, onde seria o templo. Então, ele diz: então haverá um lugar, não são vários lugares, um em cada cidade, não. Haverá um lugar que escolherá Yahweh, vosso Elohim, para ali habitar o seu nome, ali trareis tudo o que vos ordeno. E aí vai dizer o que é: os holocaustos, os sacrifícios, os dízimos, as ofertas alçadas das vossas mãos e todas a escolha dos vossos votos que fizerdes a Yahweh. Então, sacrifícios, holocaustos, dízimos, ofertas alçadas e os votos a Yahweh só podem ser entregues nesse local que o Senhor estabelecer. Isso é Torá. Fazer de forma diferente é confusão. E quando a gente vai até mesmo no texto que o povo manipula, de Malaquia, que fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ali estava falando do Beit Hamikdash, do templo em Jerusalém, com a Torá. Só que as pessoas manipulam e adulteram para o seu bem prazer. Então pega aquele texto e é como que a casa do tesouro agora é em cada cidade, em cada bairro tem uma casa do tesouro. E aquilo ali era um local, nós vimos aqui, um local onde o Senhor iria escolher para ali habitar o seu nome, para ali habitar o seu nome. É ali que deve ser entregue. O Beit Hamikdash, ele não está existente hoje. Quando ele vier a ser existente, essas coisas tornarão a acontecer ali onde o Senhor escolheu para ali habitar o seu nome. E aí essas coisas vão acontecer naquele lugar. E aí em outro momento a gente vai fazer um estudo específico com relação, por exemplo, a essa questão dos dízimos. Não é o foco de hoje, porque hoje é a Paraxá. Nós estamos lendo Devarim, Deuteronômio 12. Como aqui está falando um pouco do assunto, nós estamos mencionando. Então vocês já fiquem já curiosos para poder aprender mais sobre isso. No verso 13, que é Devarim, Deuteronômio 12, verso 13, diz: guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo o lugar que vires. Então as pessoas não podiam sair sacrificando em qualquer lugar, mas no lugar que Yahweh escolher, numa das tuas tribos. Então não ia ter um local de adoração, de sacrifício em cada tribo. Não ia ter 12 lugares, é uma só. O Senhor ia escolher um local pertencente a uma tribo e ali ele iria pedir para que fosse entregue os elementos. Então diz o verso 14: mas no lugar, no singular, porque é um, no lugar em que Yahweh escolher,
numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali fará tudo o que te ordeno. Então ele já explicou o que era. Porém, conforme a todo o desejo da tua alma, matarás e comerás carne dentro das tuas portas. Então é o seguinte: o que é que vai ser sacrificado, matado lá em Jerusalém, que foi o lugar que o Senhor escolheu para habitar o seu nome? Aquilo que fosse para ser oferecido a Yahvé Elohim, ao Senhor. Mas os animais que as pessoas quisessem matar para o consumo pessoal, elas podiam fazer isso em qualquer lugar. Então o texto vai falar isso: dentro das tuas portas. Isso muitas vezes é referência à cidade, porque muitas cidades seriam cercadas e com portas e tal. Então, nos lugares que vocês forem residir, nas cidades, nos lugares que vocês forem morar, né, nos sítios, fazendas, então dentro dos teus termos, que é o verso 14 ou 15, conforme o desejo da tua alma, matarás e comerás a carne dentro das tuas portas, segundo a bênção de Yahvé teu Elohim, que te dá em todas as tuas portas. O imundo e o limpo comerá. Então, assim, esses alimentos. Então, se você quisesse matar um boi para poder você comer com a família, você podia comer com a família, e também o imundo também podia comer daquela carne do boi, do churrasco. Ou seja, aqui que está falando o imundo, quer dizer aquelas pessoas estrangeiras que não participassem da fé, mas eles também poderiam comer do alimento dos animais que vocês matassem para o consumo próprio. Então, tanto o imundo como o limpo dela, ou seja, daquela carne, comerá como se faz com o corso, o veado, ou seja, os animais selvagens que são permitidos, aqueles que são permitidos comer. Então, você pode, conforme deseja a sua alma, fazer isso nas suas habitações. Então, para você. Agora, para o Yahvé tem que ser lá na habitação dele. Vamos ver. Verso 16: tão somente o sangue não comereis, sobre a terra o derramareis como água. Então, eu vou estar agora postando isso aqui no WhatsApp para o grupo aqui acompanhar. O arquivo ficou grande, então vou ter que enviar depois, dividido. Então vamos lá. Tão somente o sangue não comereis, sobre a terra o derramareis como água. Então, o sangue desses animais não iam ser consumidos. Agora, existe um outro assunto, verso 17. Dentro das tuas portas não poderás comer o dízimo do teu grão, nem do teu mosto, nem do teu azeite. Veja bem, para você entender do que é o dízimo. O dízimo não é de dinheiro, do salário que você trabalha, ganha o dinheiro. O dízimo, estabelecido na Torá, nas Escrituras, está ligado à produção agrícola e agropecuária, ou seja, eram animais e frutas, sementes, eram dessa parte das plantações e da criação de animais que fossem feitas dentro da terra prometida, porque uma tribo ficou sem receber herança que pertencia a eles, e essa terra que pertenceria a eles foi dividida entre os outros irmãos, e os outros irmãos iriam plantar e criar animais nessas terras e iriam pagar a eles 10% das produções por estarem utilizando também da terra que pertence a eles, só que eles não tomaram posse porque eles foram fazer
outros serviços que o Senhor ordenou. Então, dentro das habitações, dentro das cidades, dentro das regiões de Israel, das outras tribos, eles não poderiam comer desse dízimo. O dízimo eles poderiam comer, mas lá no lugar que o Senhor determinou, que aí depois a gente ficou sabendo que é em Jerusalém, no monte lá do templo. Então, dentro das tuas portas não poderás comer o dízimo do teu grão. Então é grão, não é dízimo do teu salário, tá? É do teu grão, nem do teu mosto, que é o que? O suco da uva, nem do teu azeite, nem os primogênitos da tua vaca, nem das tuas ovelhas, nem nenhum dos teus votos que houveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a oferta assada da tua mão. Então fazer isso em outro lugar proibido. Só podia fazer, só se pode fazer no local que o Senhor escolheu para ali habitar o seu nome, e é um lugar. E a Escritura define onde é. Verso 18. Nós estamos em Deuteronômio, capítulo 12, verso 18. Mas os comerás perante Yahweh teu Elohim, no lugar que escolhei Yahweh teu Elohim. Então o dízimo, você não pode comer dele dentro das tuas portas, mas você deve, obrigação, comê-lo no lugar que escolhei Yahweh teu Elohim, para lhe habitar o nome. E entenda, não era o que as pessoas produzissem fora da terra prometida, porque esses territórios não faziam parte de herança dos levitas. Eram nos territórios da terra prometida, porque Levi também tinha parte. Só que ele, em vez de receber a terra, ele ficou como herança Yahweh. Então a terra que pertenceria a eles foi repartida entre os irmãos, e os irmãos tinham que fazer esse pagamento para eles. Mas quando as pessoas fossem levar para Jerusalém, para ali ser entregue, eles podiam comer. As pessoas que produziram também. E quem que podia comer disso? Verso 18. Mas os comerás perante Yahweh teu Elohim, no lugar que escolhei Yahweh teu Elohim, tu, teu filho, tua filha, teu servo, quer dizer, os empregados, os escravos, tua serva e o levita. Veja, o levita também vai comer do dízimo, mas não é só ele, como muitas vezes o sistema religioso que o quis usurpar para poder se apoderar financeiramente dos seus bens. Ele manipulou e deturpou tudo, mentiu, dizendo que o dízimo era do seu dinheiro, do seu salário, daquilo que você produz fora da terra prometida, e que você tem a obrigação de entregar numa construção, num espaço onde eles construíram onde bem quiseram e entenderam, e que chamam de templos, onde o Senhor não determinou que se chamasse de templo, porque para ele templo físico só, que é no monte onde ele escolheu para ali habitar o seu nome, e definiu na Escritura, e deixou claro que não podia ser feito em outro lugar. Mas as pessoas, de uma forma hipócrita e manipulável, elas pegam os versículos que para elas agradam e escondem os outros. Então, por que querem o dízimo, mas não querem explicar o princípio o qual ele foi definido? Por quê? Porque querem aquele dinheiro para o seu uso. Diz que é para pagar a luz, para pagar a água, as despesas, mas a gente vê muitas vezes ser utilizada. Então, muitas vezes é utilizada assim, para o luxo dos pregadores, daqueles que estão à frente, não ofendendo as pessoas e não generalizando, mas existem casos assim. Então o Senhor diz que os dízimos não eram para ser consumidos nas cidades onde as pessoas habitavam, era apenas em um local onde o Senhor iria estabelecer para ser entregue.
e que ali as pessoas que levassem também ia desfrutar, ia comer desses produtos que elas trabalharam, elas suaram, elas plantaram, elas colheram. Então, nada mais justo que ela, os filhos, os empregados que trabalharam ali na produção, comessem junto com os levitas. Mas será que é isso que é ensinado? Não é. Então, o levita também, que está dentro das tuas portas, e perante Yahvé teu Elohim te alegrarás em tudo em que puseres a tua mão. Então eles iam ficar muito contentes. Também eles iam desfrutar daquilo que estavam levando. E aí o verso 19, uma observação para chamar a atenção. Guarda-te que não desprezes do levita todos os dias na terra. Então, olha, você tem direito a comer, você, seu filho, sua filha, seus empregados, mas os levitas também. Então, quando vocês forem levar, não comam tudo sozinho e deixem o levita de lado. Não é para fazer isso. É para você compartilhar também com eles do dízimo. Agora, isso aqui, irmãos, faz parte de um processo de herança. Em um outro momento nós vamos estudar sobre isso, que as pessoas esconderam. Por que os levitas iriam receber aquilo? Porque eles tinham uma promessa ao sair do Egito, que eles iriam para uma terra, que eles iriam herdar essa terra. Então eles saíram de lá com essa promessa, e promessa é dívida. No meio do caminho, essa promessa foi feita uma alteração, uma cláusula. Só que eles não sabiam disso quando saíram do Egito. Então, eles não podiam ficar desamparados. Então, olha, agora, em vez de ser os primogênitos de cada família servir a Yahvé como sacerdote, então, como houve a adoração ao bezerro de ouro, então, em vez de terem um sacerdote de todas as famílias, que seria o primogênito, os levitas foram tomados no lugar dos primogênitos. Então os levitas iriam servir ao tabernáculo, e uma família dos levitas, que era da casa de Arão, ia servir como Kohanim, como sacerdotes. E aí eles não iriam herdar as terras de uma forma vasta, e herdar apenas algumas cidades com alguns pedacinhos de terra em volta. Mas a grande parte da terra que caberia a eles não iriam receber mais. E esse pedaço dessas terras seriam distribuídos entre as outras tribos. Então o que acontece? Nada mais justo que essas outras tribos, em cada produção que produzir na terra, entregar para eles 10%. Levar o seu dízimo para lá. Não é total, como nós vemos também, eles também poderiam participar desse dízimo. Nós observamos também o seguinte, que isso era do que pertencia à propriedade privada, que era da terra. Mas, por exemplo, o mar não tinha sido dividido, está lá. Então, quem quiser peixe, que vá pescar. Se os levitas quiserem peixe, pode pescar, porque o mar não era da tribo tal ou da tribo tal. Então, o que acontece? O mar estava lá, quem quisesse ia, pescava e aí utilizava. Então, era daquilo que era da produção na terra. Então, se alguém, por exemplo, tinha desenvolvido uma produção de perfumes, comprava especiarias do Líbano, de outros lugares para produzir, eles produziam e vendiam, não tinham compromisso nenhum em entregar dízimo para levitas, porque era uma produção particular, nada com relação à terra. Agora, aquilo que é produzido na terra, isso sim era já tirado ali o dízimo. Depois que tirou, do que ficou, que ele produzisse, era outra situação. Então, por exemplo, eles produziram animais. Então, ele pegou já 10% e entregou aos levitas daquelas ovelhas. Eram 100, tirou 10, entregou, ficou com 90. As 90, ele tirou lã das 90 e fez roupas de lã e vendeu. E aí a dar dízimo dessas lãs, que venderam? Não. Por quê? Porque foi dos animais que pertence a eles, não eram mais dos pertencentes ao dízimo dos levitas. Então, se os levitas quisessem, eles que fiassem e produzissem a sua roupa de lã
para alguma utilidade no lar. Então é interessante que se observem esses detalhes. Vou estar aqui postando, mas a gente vai fazer um estudo mais detalhado sobre isso, com as referências, em uma ocasião mais oportuna. Mas vamos então continuar aqui com o texto de Devarim. Então, nós estamos em Devarim capítulo 12 e o verso 20 e 21 diz assim: 20. Quando Yahvé teu Elohim dilatar os teus termos, como te disseres, comerei carne, porquanto a tua alma tem desejo de comer carne, conforme a tudo o desejo da tua alma, comerás carne. Então eles poderiam fazer esses sacrifícios, quer dizer, matar esses animais em outros lugares para o consumo próprio. Agora, para sacrificar Yahvé é só no lugar. Verso 21. Se estiver longe de ti o lugar que Yahvé teu Elohim escolheu para ali pôr o seu nome, então matarás das tuas vacas e das tuas ovelhas, que Yahvé te tiver dado, como te tem ordenado, e comerás dentro das tuas portas, conforme o desejo da tua alma. Então, os alimentos para o consumo, as carnes e tal, eles podiam então utilizar isso lá onde moravam. Porém, como se come o corvo e o veado, assim comerás. O imundo e o ímpio também comerão deles. Então, são os animais que vocês vão comer para o consumo normal. Então, até aquelas pessoas que não servem ao Senhor também poderiam comer desse alimento, porque esse alimento não é um alimento kadosh, diferente daqueles alimentos lá no templo. Aquilo ali, o imundo não poderia comer deles. Verso 23. Somente esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é vida, pelo qual não comerás a vida com a carne. Então, não se poderia comer a carne junto com o sangue. E é interessante que isso aqui está se falando de animais. No caso do Messias, mesmo no seu dar, que é na ceia, nós observamos o seguinte, que o Messias, quando ele fala do sangue, não é o sangue humano. Ele se apresenta como a videira verdadeira. E também na Torá vai falar sobre o suco da uva como o sangue da vide. Então, sangue das uvas. Então, o Messias, quando ele pega o sangue das uvas e diz: este é o meu sangue. Então, ele, enquanto videira verdadeira, pega um elemento vegetal e ali apresenta como seu sangue enquanto videira. Não é um sangue humano, ok? E a carne que ele apresenta para ser comida também não é uma carne humana, é ele enquanto o pão que desceu do Shamaim, dos céus, o pão vivo que desceu dos céus. Então ele pega um elemento de pão terreno para apresentar como a sua carne, a carne dele enquanto pão vivo que desceu do céu e não carne humana. Então é importante que explicar isso. Os elementos, eles não viram transubstanciação, não vira carne humana e sangue humano quando são consagrados. Eles continuam elementos do reino vegetal. E esses elementos do reino vegetal são ingeridos pela boca, consumidos, tanto sólido como líquido, eles são ali então consumidos. E aqui o Messias traz uma palavra de redenção, porque os nossos pais no Éden, Eva e Adão, o pecado entrou quando eles comeram do proibido. Então o pecado veio por meio do que comeu, do que ingeriu pelos lábios. E a redenção também é como um antídoto. Então ali é um reino espiritual. Então aquilo ali fala muito forte. Por quê? Porque o pecado entrou pela boca e a redenção também.
Então tem que ser ingerido. É importante essa memória do Messias que é feito. Então, a gente analisando os dois eventos, nós percebemos, foi um elemento do reino vegetal que Ravá comeu, um fruto. E o fruto tem a parte sólida e tem a parte líquida, carnuda, líquida, suculenta. E no Seudá nós temos também a parte sólida, que é o matzá, o pão ázimo, e temos a parte líquida, que é o perihagafen, o fruto da vide. Então nós temos ali o suco, o mosto, o vinho. Então é um elemento que casando, né, contrapõe esse fruto do conhecimento do bem e do mal, que tinha esses dois elementos misturados, o bem e o mal. E aqui nós temos então dois elementos, mas que representam do Mashiach, então vem como um antídoto. Então é importante fazer essa observação, que aqui está falando de não comer carne com sangue. Não tem a ver com o que o Messias usa no Seudá, na ceia, porque ali está se falando do reino vegetal. Então o Messias enquanto pão e o Messias enquanto videira. Importante que se destaque isso. Verso 25. Não comerás, que você não comeu a carne com sangue, para que bem te suceda a ti e a teus filhos, pois depois de ti, quando fizerdes o que for reto aos olhos de Yahvé. Porém as coisas kadosh, as coisas separadas, que tiveres e os teus votos tomares, e virás ao lugar que Yahvé escolheu. Então, se for kadosh, ou seja, não é do uso comum, não é a carne que você vai comer no dia a dia, é aquilo que é apresentado ao Eterno. Então, aquilo ali tem que ser lá no lugar que ele estabeleceu. E ali oferecerás os teus holocaustos, a carne e o sangue sobre o altar de Yahvé teu Elohim. E o sangue dos teus sacrifícios se derramará sobre o altar de Yahvé teu Elohim, porém a carne comerás. Então, o sangue comum, do uso comum, ele era derramado na terra, na sua habitação, lá nas cidades, nos sítios onde as pessoas moravam. Então, achavam um lugar lá e jogavam esse sangue na terra, derramavam. Mas o sangue do que é kadosh, ou seja, dos sacrifícios a Yahvé, não era derramado na terra em qualquer lugar, é derramado sobre o altar. Então ele tem uma aplicação, ele tem que ser aplicado no altar. E nós, como espiritualmente o Beit HaMikdash, o templo do Senhor, nós como templo, como Kehilá, o sangue do Messias também é aplicado em nós, ele não é jogado fora. Verso 28. Guarda-te e ouve todas essas palavras que eu te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti para sempre. Então existem consequências que os filhos podem colher, consequências boas ou más em relação a essa atitude das pessoas, com relação a essas coisas. Então, se elas entregarem essas coisas no local que o Senhor estabeleceu, da forma que o Senhor estabeleceu, fazer as coisas como o Senhor ordenou, então ela teria sucesso, ela seria bem sucedida, e isso também viria para os filhos. E se ela não fizesse, ela colheria então maldição, ela colheria prejuízos. Então é isso que Malaquias, quando vai falar sobre o dízimo, por exemplo, ele vai falar nessa linha, está de acordo com a Torá. Só que o ruim é que muitas pessoas pegam o texto de Malaquias, deturpa totalmente o contrário, para que aquilo seja entregue em qualquer lugar, feito de qualquer maneira,
e é o contrário. Para ser bem sucedido, tem que fazer em linha como está aqui. Então, não podemos comer sangue em nenhuma situação. É a pergunta. Não podemos. Não podemos comer sangue em nenhuma situação. Então, o sangue, ele tem que ser derramado, ele tem que ir para a terra. Ele não pode ser ingerido o sangue. E isso fica também bem claro na Brit Hadashah, até mesmo para os gentios que começam a abraçar a fé. São uma das condições de início da fé do gentio, que o gentio não tem como vir e fazer tudo de uma vez, então ele tem que começar aos poucos. Porém, o texto vai dizer em Atos 15 que em cada sábado, em cada Shabat, a Torá seria lida na congregação, na sinagoga, que a palavra é a congregação. Então, eles iriam eles iriam aprender aos poucos. Mas logo no início vai dizer, olha, não pode comer carne sacrificada aos ídolos, não pode consumir o sangue e tem que se apartar de toda a parte de imoralidade sexual. Então, logo no início já é dito isso para os gentios que se aproximam da fé. E as demais coisas eles vão aprendendo aos poucos. Cada Shabat é lida a Torá e eles vão então aprendendo. Isso é o que está lá em Atos 15, em outro momento a gente pode ver. Capítulo 12, verso 31. Assim não farás a Yahweh teu Elohim, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até a seus filhos e suas filhas queimaram no fogo a seus deuses. Tudo que eu te ordeno, observarás para fazer, nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. Então, não poderia ser adulterada a Torá. Ninguém poderia chegar aqui e acrescentar coisas na Torá como se fosse Moshe que tivesse escrito. Então é bem importante que se deixe claro isso. O que está sendo falado aqui é a adulteração da Torá. Não pode se acrescentar coisas escritas na Torá. E para dizer que foi Moshe quem disse sem ele ter dito. É isso que o texto está dizendo. Então, tudo que te ordeno, observarás para fazer, nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. Então também não ia retirar uma parte da Torá por não concordar com ela. Então é integral. É uma informação bem similar ao que está em Apocalipse. No livro de Revelação também vai dizer, olha, você não tire nenhuma palavra dessa profecia e nem acrescente. Se você fizer isso, vai vir maldição. Então, é um alerta que tem lá para não mexer no texto. Isso é importante. Agora, isso quer dizer que o Senhor não pode revelar outras coisas sobre o final dos tempos? Pode sim revelar. Mas a pessoa não vai dizer que isso está no livro de Revelação, no livro de Apocalipse. Então, isso aqui não está dizendo que os reis não podiam criar outras regras, outras normas, que não contrariasse a Torá, mas outras coisas a mais. Não está proibindo os reis de legislarem em outros momentos. Mas está dizendo para que não se dissesse que isso foi Moisés que escreveu, que foi da Torá. Então o Messias mesmo, ele vai dizer, olha, lembra o que foi dito? Não matarás? E eu ainda vos digo, aquele que odiar o seu irmão, então ele vai completar a Torá. Ele não vai dizer agora, quem matar não é mais pecado não, pode matar à vontade. Não, ele não vai desfazer a Torá, mas ele vai apertar ainda mais. Ele vai dizer, olha, antes o problema estava em quem matava, já era julgado. Agora será julgado até aquele que alimentar esse ódio contra o irmão e fizer isso assim assado. Então, o texto aqui não está dizendo que não pode se ter novas obrigações. Por exemplo, a Torá vai dizer com relação ao amor. Vamos ler, vamos falar. Deixa eu colocar aqui no grupo rapidinho. Então, o Messias vai falar sobre o amor. A Torá diz, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, para você amar o próximo,
com o mesmo amor que você se ama. Então isso é a Torá. Ao Messias vai apertar ainda mais. Ele vai dizer, olha, amai uns aos outros como eu vos amei. Então, a forma como o Messias nos amou é muito mais profundo do que a forma que nós nos amamos a nós mesmos. Então, antes a gente tinha que amar o próximo como a nós mesmos. Agora nós temos que amar como o Messias nos amou. Então, apertou ainda mais. Mas continua devemos amar o nosso próximo. Então, o texto aqui está dizendo agora, se o Messias dissesse, Moshe disse, amai uns aos outros como eu vos amei. Aí não foi Moshe que disse. Então, aqui está dizendo, olha, que é nessa linha, entendeu? Não dizer que é a Torá que ordena aqui. Então, aí nós concluímos o capítulo 12 de Devarim, de Deuteronômio. E vamos então para o capítulo de número 13. Então, no capítulo de número 13 de Devarim, de Deuteronômio, vai falar agora sobre falso profeta, falsos profetas. É uma palavra muito importante para nossos dias. Por quê? Porque o número de falsos profetas nos últimos dias cresceria drasticamente. Então, como identificar uma pessoa como um falso profeta? Então, a Torá vai orientar, porque levantariam falsos profetas em Israel, levantariam falsos profetas para enganar o povo. Então, Elohim de antemão usa Moshe ali para registrar esses alertas. Verso 1: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio, então o falso profeta também opera sinais e prodígios. A Torá já alertava: olha, não deixem se enganar somente por causa de sinais e prodígios, porque isso pode vir do falso profeta. Olha o que diz: e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado, de que houver falado, e aí ele vai dizer: vamos após outros Elohim, que não conheceste, se vamos. Aí vai dizer, verso 3: não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Então ele é um falso profeta. Por que ele é falso? Se o que ele disse aconteceu, se o sinal que ele disse que ia acontecer, aconteceu, se o prodígio que ele disse que iria ser realizado, realizou. Por que ele é falso profeta? Porque o texto diz: vamos após outros Elohim, que não conheceste, se vamos. Ou seja, desobediência ao mandamento. E Yahweh entregou a Torá, a lei, entregou os mandamentos, os estatutos, as ordenanças, e disse para as pessoas então cumprir aquilo. Então ele alerta: cuidado com os falsos profetas. Os falsos profetas vão vir, vão fazer sinais, vão fazer prodígios, mas vai levar o povo a desobedecer os mandamentos, vai levar o povo a desobediência. O Eterno falou o mandamento e eles vão dizer que pode fazer outra coisa diferente, que não vai dar em nada, que não tem problema nenhum. Esses são os falsos profetas. Eles estão realizando muitos sinais, muitos prodígios, mas eles estão ensinando a desobediência aos mandamentos, à Torá, à lei. São falsos profetas, levando o povo para fazer aquilo que o Senhor disse para não fazer. O Senhor diz uma coisa e eles dizem que as pessoas podem fazer outras coisas que não vão dar em nada. Esses são os falsos profetas. É interessante
que foi assim que aconteceu em Israel. Os falsos profetas, por exemplo, os profetas de Baal, eles ensinavam a desobedecer a Torá, os mandamentos, e eram falsos. Outros profetas também falsos, ensinando o contrário ao mandamento do Eterno. E aí o Senhor precisa levantar os verdadeiros profetas. E o que é o verdadeiro profeta? Era aquele que chamava o povo ao arrependimento, a voltar a obedecer os mandamentos. Muitas pessoas acham que profeta, o profeta verdadeiro, é aquele que prevê o futuro e isso acontece. Então ele é o profeta verdadeiro, mas não é isso. Porque aqui o Torá está dizendo, o profeta, um sonhador de sonho, ele pode profetizar sinais e prodígios, e os sinais e prodígios acontecerem, mas isso não quer dizer que ele é um verdadeiro profeta, coisa nenhuma. Vai depender do que ele vai ensinar. Não é o sinal ou o prodígio, é o ensino. E aqui qual é o ensino que ele deu? Vamos após outros deuses e sirvamos. Vamos após outros Elohim, se vamos. Esse foi o ensino, a doutrina. E não era a doutrina da Torá, a lei. Estava em desacordo com a lei. Então eles são falsos profetas. E tem se levantado muitos falsos profetas. Verso 3. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonho, porquanto Yahweh vosso Elohim vos prova. Entendeu por que acontece? E por que esse povo faz sinais e prodígios? Porque o Senhor está provando o seu povo, para ver se o que o povo quer é sinais e prodígios, ou se o que o povo quer é obedecer os mandamentos do Eterno. Então o Senhor está provando. E tem muita gente sendo reprovado, porque estão mostrando exatamente aquilo que eles dão valor, aquilo que eles gostam. Então eles querem os sinais, os prodígios. Então vão ter os sinais e os prodígios, mas não querem a obediência. Então não ouvirás as palavras daquele profeta, o sonhador de sonhos, porquanto Yahweh vosso Elohim vos prova, para saber se amais a Yahweh vosso Elohim com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. E outro texto diz, o Messias, aquele que me ama, guarde os mandamentos. Então o Senhor está provando para ver se as pessoas amam a Ele, se guardam os mandamentos, ou se vão atrás dos profetas e sonhadores que ficam fazendo sinais e prodígios e ensinando o povo a desobediência aos mandamentos. O mandamento vai falar do Shabat e eles vão dizer que é para guardar o domingo. O mandamento vai dizer que é para desobedecer. Enganando, eles estão enganando o povo. O verso 4. Após a Yahweh vosso Elohim andareis, e a ele temereis, e aos seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. É a Yahweh que devemos fazer isso, e não atrás do profeta, atrás do pregador, seja o título que ele tem, de apóstolo, de apóstata, do que for, não importa o título. O que importa é, após a Yahweh vosso Elohim andareis. Temos que seguir a ele, a Yahweh Elohim, e não ao falso profeta. A ele temereis, não é temer o falso profeta, é para temer a Yahweh. E os seus mandamentos guardareis, os mandamentos de Yahweh, não é as receitas de feitiçaria que os falsos profetas mandam fazer,
porque eles ensinam para não obedecer a Torá, a lei, os mandamentos que o próprio Elohim deu, que estão registrados nas Escrituras, e esse não precisa cumprir, mas para que aquilo que ele profetizou na sua vida se aconteça, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Você tem que passar o óleo em tal lugar, você tem que jogar o sal em tal lugar, você tem que botar uma vassoura em tal lugar, você tem que botar um objeto em tal lugar, um sabonete não sei aonde. Falsos profetas. Nós temos que seguir os mandamentos de Yahweh. E a sua voz ouvireis. A voz de Yahweh. Tem gente ouvindo muitas vozes, mas bem-aventurado aqueles que ouvem a voz da Arua. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que a Arua diz às Querilote, o Espírito diz às congregações. Arua HaKodesh. Então, a Yahweh ouvireis e a ele servireis. Não é civil profeta, falso profeta. Bajular, falso profeta. Nem bajular profeta nenhum. Servir a Yahweh. E a ele vos achegareis. É a ele que tem que ser a nossa atenção. Só que tem pessoas que eles gostam muito de bajular pessoas. Então, gostam, por isso que aparecem esses falsos profetas cheios de sinais e prodígios, para eles ficarem bajulando, porque é isso que a alma deles quer. E o Senhor está provando. E essas pessoas estão sendo reprovadas muitas vezes. Está postando aqui. Então, é importante nós entendermos isso. Eu gostaria, inclusive, de meditarmos em Oséias, de novo, a gente está aqui no capítulo 13 de Devarim, de Deuteronômio. Vamos então ler Oséias, Roshea, capítulo 4, verso 6. Diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da Torá, da lei de teu Elohim, também eu te esquecerei, eu me esquecerei de teus filhos. Então, esse versículo 6, está falando da Torá. O povo está sendo destruído porque falta conhecimento da Torá, da lei, porque o sacerdote esqueceu da lei e da Torá. E aí o povo está sendo destruído. Então, nós estamos lendo um texto da Torá, que é Deuteronômio, Devarim, capítulo 13, que vai alertar contra os falsos profetas. E o povo está sendo destruído, sendo enganado por esses falsos profetas, porque os sacerdotes têm esquecido da Torá e não têm ensinado Deuteronômio 13 para as pessoas. Então as pessoas estão enganadas, indo atrás de falso profeta porque viu milagre. Diz que aquela congregação ali é do Eterno, porque está acontecendo muitos milagres, muitos prodígios. Mas vá ver o ensino que é ensinado por aqueles que estão fazendo os sinais e os prodígios. Compare o ensino com as Escrituras e veja se procede do Senhor esses ensinos. São ensinos de Shedim, de demônios. São ensinos de uma teologia sistemática que não vem do Senhor. São ensinos corrompidos, levando as pessoas à desobediência aos mandamentos, adulterando a palavra. E as pessoas estão sendo destruídas, enganadas, porque falta conhecimento. Por isso estamos aqui ensinando a Torá, a Parashá, a parte da Torá, para trazer entendimento. No Novo Testamento, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, Shaul, Paulo, escreve em 2 Timóteo 3, a partir do verso 14, o verso 14, 15, 16 e 17,
Diz assim, 2 Timóteo 3,14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido e que desde a infância sabe as sagradas escrituras. Então Timóteo desde a infância sabia as sagradas escrituras. Que escrituras? O Novo Testamento? Não, o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Quando Timóteo era criança nem estava escrito. Aqui, essa própria carta, Paulo estava escrevendo agora. Apocalipse nem escrito estava ainda, o livro de Revelação. Então, que sagradas escrituras é que Timóteo conhecia desde a infância? O que o povo na religião chama de Velho Testamento e que despreza muitas vezes e só dá valor nos versículos que fala de prosperidade, em Salmo, algum Salmo como 23 e etc, e o 91, por exemplo. Mas aqui Shaul vai dizer, desde a infância eu sabe as escrituras sagradas, que pode fazer-te sábio para a vida. Então tem muita gente aí sendo ignorante para a vida, porque não tem estudado as sagradas escrituras. Quando lê muito é um Salmo e algumas coisas do Novo Testamento, mas as escrituras sagradas, que era o que Timóteo lia, essas pessoas não querem nem meia. Podem fazer-te sábio para a vida pela fé de Yahushua HaMashiach. Tem que ter a fé em Yahushua HaMashiach, mas as escrituras sagradas. Versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Elohim ou soprada por Elohim, depende da tradução. Então, toda a escritura provém de Elohim. E que escritura que está falando aqui? O jornal? A revista? Não, que escritura é? O romance? Não. Que escritura é? As escrituras que Timóteo conhecia desde a infância, que eram as sagradas escrituras, que o povo chama hoje de Velho Testamento. É isso que ele está dizendo aqui. Então ele está dizendo que essas escrituras são proveitosas para ensinar, mas infelizmente muitas vezes as pessoas não estão ensinando essas escrituras. Não estão ensinando Devarim capítulo 13 para alertar as pessoas dos falsos profetas. Mas é proveitosa para ensinar, por isso que nós estamos ensinando. Para repreender. Está vendo como é bom para repreender? Então estamos usando aqui Deuteronômio capítulo 13 para trazer uma repreensão para Querrilá se libertar desses falsos profetas. Para corrigir. Então toda a escritura ou é toda ou não é. Então a Torá é escritura sagrada ou não é. Se ela é escritura sagrada, ela é proveitosa para ensinar, então tem que ser ensinada. Para repreender, então tem que usar ela na repreensão. Para corrigir, para instruir em justiça. As pessoas precisam ser trabalhadas na justiça, ser instruídas. E a Torá vai trazer esse ensino. Para que o homem de Elohim seja aperfeiçoado, perfeito, e perfeitamente preparado para toda boa obra. Por isso que a gente vê aí um bocado de asneira, um bocado de besteira e babaquice. Por quê? Porque o povo não está sendo perfeitamente preparado para toda boa obra com base em toda a escritura. É só pincelando. Isso aqui eu gosto, isso aqui não. Isso aqui é coisa da lei. Não, é isso aqui. Só isso aqui agora. Não, o Salmo 23 é bom. Não, esse é bom. 91, tudo bem. Não, mas essa outra coisa aqui? Não, isso aí é coisa da lei. Ou toda a escritura é inspirada, ou não é. E se não é, por que você carrega? Se já passou, não vale mais nada. Mas Shaul está dizendo que toda a escritura é inspirada e proveitosa. Então, se ele está dizendo que é proveitosa, é. Mesmo que ele não dissesse, a gente sabia que é. Então, vamos voltar aqui para Devarim. Deixa eu só postar aqui. Então,
Após a Yahweh, vosso Elohim andareis, e a ele temereis, e a seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos chegareis. Verso 5 do capítulo 13 de Deuteronômio. E aquele profeta, o sonhador de sonho, morrerá. Então aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra Yahweh, vosso Elohim. Então o falso profeta é aquele que ensina a rebeldia. O que é rebeldia? Yahweh disse que era para fazer uma coisa, deu um mandamento, como por exemplo o Shabat, e a pessoa ensina que agora não é mais para guardar Shabat, que agora é domingo, ou então qualquer dia você escolhe. Então esse falso profeta, diz aqui, aquele profeta ou sonhador de sonho morrerá, pois falou rebeldia contra Yahweh vosso Elohim, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou Yahweh Elohim. Então esse falso profeta, esse sonhador de engano, ele quer te apartar do caminho que te ordenou Yahweh Elohim. Então Yahweh deu um caminho e eles querem dizer que é para ir para outro lado. O Senhor disse que era para fazer de uma maneira e eles querem ensinar que é de outra maneira. Ah, mas tem sinais, mas tem cada sinais maravilhosos, prodígios. O Senhor está te provando para saber se você vai amar ao Senhor, temer ao Senhor, guardar os mandamentos, ouvir a voz dele, servir a ele e a chegar a ele. É o que diz o verso 4. Então, o verso 5 diz: e aquele profeta ou sonhador de sonho morrerá, pois falou rebeldia contra Yahweh vosso Elohim. Para que você se aparte do caminho que Yahweh é Elohim. Então assim tirareis o mal do meio de ti. Com a vida do Messias, nós estamos exercitando misericórdia. Nós não fazemos isso de matar as pessoas. E mais o que acontece, a gente exerce o amor e ora por essas pessoas para que se arrependam e mudem. Agora, existe a morte espiritual. A pessoa está ensinando essas coisas, mas elas estão afastadas de Elohim, porque elas estão pregando desobediência. Verso 6. Quando te incitar teu irmão, teu filho, o filho de tua mãe, no caso, ou teu filho, ou tua filha, ou tua mulher, de teu seio, ou teu amigo, que te é como a alma, dizendo em segredo: vamos, servimos outros Elohim que não conhecestes, nem tu, nem teus pais. Aí vai falar no verso 9: mas certamente matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. Então haveria um julgamento. E aí eles seriam sentenciados à morte por apedrejamento, porque eles pregaram a rebeldia contra Yahweh. Então, isso é muito sério. Então, hoje, reforço: o Messias ensinou: aquele que não tem o pecado atire a primeira pedra. Então, nós damos a chance ao arrependimento, como ele disse: vai e não peques mais, disse para aquela mulher. Então, o que é que está dizendo aqui? Tenha então uma oportunidade, mas continua isso sendo pecado. Vai e não peques mais, então continua sendo pecado. Então, temos que orar pelos nossos irmãos que têm pregado a rebeldia. No verso 13, vai falar, capítulo 13, verso 13, vai falar dos filhos de Belial. Uns homens, filhos de Belial, que saíram do meio de ti, incitaram os moradores da tua cidade, dizendo: vamos e servimos outros Elohim que não conheceste. Então inquirirás e investigarás, e com diligência perguntarás, e eis que, sendo verdade, certo que se fez tal abominação no meio de ti, certamente ferirás ao fio da espada. Então havia uma pena de morte
com relação a isso, de tão sério que é se pregar então a rebeldia. No verso 17 diz: também não se pegará à tua mão nada do anátema, para que Yahvé se aparte do ardor da sua ira, e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti, e te multiplique como jurou a teus pais. Então a gente não deve pegar coisas amaldiçoadas e trazer para casa. Então isso é muito sério, essas coisas são muito sérias. Você vê aqui que a pena era tão séria que a pena era de morte. Hoje não temos uma morte física, mas o pecado traz a morte espiritual. A pessoa tem condição de arrependimento, se ela se arrepender, fazer a verdadeira até chuvar e voltar. Então vamos estar orando para que nossos irmãos se libertem desses falsos profetas que estão enganando as pessoas, enganando muita gente. E aí o Messias, ele não deixou o povo enganado. O Messias não deixou o povo enganado. Em Matitiarro 24, que é Mateus, a pessoa conhece como Mateus, mas é Matitiarro 24, houve uma pergunta sobre o final dos dias, do tempo e tal, e aí o Senhor responde para eles se acautelarem e diz assim, Matitiarro 24, verso 4, e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou ungido, e enganarão muitos, que a palavra Cristo quer dizer ungido. Então tem muita gente aí dizendo que é ungido e enganando a muitos. Verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas. Veja, verso 5 diz que virão muitos em nome do Messias dizendo ser ungido, enganarão a muitos. Então tem muita gente enganada. Estão enganados, irmãos, estão enganados. A gente pode até ter amor, carinho por eles, mas eles estão enganados. Precisamos orar para que esse engano caia por terra, para que eles sejam libertos desse engano. Mas que estão enganados, estão em várias religiões, em vários meios, por causa desses que estão se dizendo ser ungido. E as pessoas não comparam nada com a Escritura e fica engolindo sapo, e fica engolindo doutrina de demônios, de rebeldia. Verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas. E vimos o que são os falsos profetas. Eles fazem sinais, fazem prodígios, mas ensinam contra os mandamentos, eles ensinam contra a obediência ao Senhor, ao serviço do Senhor. Eles ensinam outras coisas diferentes, outra forma de servir. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quem disse isso? O Messias. E o Messias não é mentiroso nem falso profeta. Então ele disse, está se cumprindo, tem se cumprido já há muitos e muitos séculos e anos e milênio. Ou seja, muitos ungidos se levantando em nome do Messias, enganando muitas pessoas, falsos profetas enganando a muitos. Verso 24, porque surgirão falsos ungidos, que a palavra Cristo são ungidos. Então, porque muitos falsos ungidos e falsos profetas, operando grandes sinais, não são pequenos, são grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Você está vendo o que está acontecendo? Grandes sinais e prodígios operados por esses falsos ungidos e falsos profetas, se possível, enganaria os escolhidos. Então, irmãos, são muitos estão indo pela porta larga, e o texto diz que o que vai pela porta estreita são poucos. Então não se engane. Você está vendo aí pessoas dizendo e indo, uma multidão. Você só vê multidão seguindo os falsos profetas, sinais, prodígios e maravilhas de engano. Porta larga, porque
Não precisa cumprir Torá, não precisa guardar mandamento. É só a graça. Não precisa fazer mais nada. Agora é só desobedecer. Já foi salvo, agora vai desobedecer. Porta larga. Aí está indo um monte de gente atrás, buscando prosperidade, riqueza e etc. Do outro lado tem a porta estreita. Aquele que tem 2 túnicas, dê uma que não tem. Aquele que tem comida, faça o mesmo. E etc. E vai trazendo várias coisas apertando. É estreita a porta. E são poucos que entram por ela. Então, se você está vendo uma porta que está entrando multidão, que está indo por ela, muitos, não é a porta do Messias. A porta do Messias é estreita, poucos entram por ela. Mas vai somando esse pouquinho de cada geração, né? E as crianças todas que morrem na inocência do Senhor. No final da história, Yohanan viu uma multidão que não podia contar diante do trono. Como é que aquela multidão chegou lá, se a porta era estreita e poucos entram? É porque não chegou lá de uma vez, irmãos. Não foi nenhuma cruzada e aí encheu a sala do trono. Não foi assim. São milênios e em cada geração o Senhor foi trabalhando e revelando com os seus remanescentes. Quando se juntou, desse aquela multidão. Fora todas essas crianças que morrem, que são abortadas, elas estão lá, são almas diante do trono do Eterno, naquela visão que Yohanan viu. Então, uma multidão, mas não essa multidão da porta larga. Então, vou estar postando aqui e a gente retorna. Bem, nós vamos fazer o seguinte, nós agora vamos entrar em Devarim, aí estamos no capítulo 13, vamos concluir aqui o capítulo 13, para irmos para o capítulo 14. Então, na verdade, nós já concluímos, né, o capítulo 13. Então, nós vamos agora para o capítulo 14. Então, no capítulo 14 em diante, nós vamos tá abrindo outro vídeo para que esse vídeo não fique muito grande. Então nós vamos concluir esse vídeo e vamos abrir já um em seguida para entrar em Deuteronômio capítulo 14. Então, Shalom.